Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Gilmar e estou aqui para falar a respeito de sono, dificuldades de dormir e estratégias para você melhorar as suas noites, para você melhorar e se libertar da sua insônia. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo que nós vamos falar a respeito de insônia e ansiedade. Hoje o tema é como se curar tanto da insônia quanto da ansiedade sem usar remédios, sem usar qualquer medicação, substâncias, simplesmente com seus hábitos, com seus comportamentos e utilizando o seu cérebro, os seus pensamentos em prol para a sua cura. E podem ter certeza, o seu corpo, a sua mente e o seu cérebro são muito mais poderosos do que você possa imaginar. Eles são capazes de se curar com o conhecimento certo, com o direcionamento correto, com as estratégias e habilidades, atividades certas, você com certeza vai conseguir se livrar tanto da insônia quanto da ansiedade. Então vamos entrar a fundo aqui neste assunto e espero que seja de grande valor para todos vocês. Todas as estratégias, tudo que a gente vai falar aqui para eliminar essas duas grandes mazelas que se constituem talvez hoje o mal do século. Muito bem. Primeira questão: ansiedades e preocupações em nossas vidas. Particularmente, eu me simpatizo muito, eu tenho grande empatia com todos aqueles que sofrem deste mal, de ansiedade e preocupações. Por quê? Porque eu vivi isso na minha própria pele, na minha própria história. Eu passei por dificuldades, por crises de ansiedade, crises de preocupação, momentos muito difíceis para mim, que me tiraram o sono, que me tiraram do eixo e que realmente me fizeram colocar a minha vida de cabeça para baixo. Simplesmente é isso. A grande questão é que eu coloco um conceito bem interessante da ansiedade, que ela é uma doença de pessoas responsáveis. O que é isso? São pessoas que são muito preocupadas, são pessoas que se cobram demais, são pessoas que querem estar no controle de tudo, de todos e em todas as circunstâncias. Ela acredita que tudo aquilo que acontece no seu dia a dia, seja em casa, seja com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, o chefe, os colegas do trabalho, tudo aquilo se torna um turbilhão de cobranças para ela mesma. Então ela vai sobrecarregando a mente, vai sobrecarregando o cérebro, vai sobrecarregando a sua rotina, e isso se transforma numa bola de neve. Até que chega um momento em que você não é capaz de mais nada. Simplesmente você não consegue mais parar de pensar, parar de escutar aqueles turbilhões de pensamentos, de preocupações que voam na sua cabeça. Então sempre existe essa agonia, essa cobrança da sociedade, das circunstâncias, exatamente para os indivíduos hoje. Então, muitas pessoas estão passando por isso. E mais um alerta: geralmente, ansiedades e preocupações eram doenças, a gente via bastante em pessoas mais velhas, adultos, pessoas que estão aí no mercado de trabalho, pessoas que se estressam aí nas suas profissões,
Mas hoje, as ansiedades e preocupações estão atingindo cada vez mais os extremos do ser humano. O que são os extremos? As crianças hoje já estão tendo as suas crises de ansiedade. E mais ainda, os mais idosos, os mais velhos, que já se constituíam numa vida mais tranquila, mais desacelerada, de repente virou o jogo. De repente as circunstâncias na vida deles se tornaram totalmente estressantes e essas pessoas já estão desenvolvendo crises de ansiedade severas, que são muito sérias, que nós precisamos ficar de olho. Então, eu falei bastante sobre as cobranças aqui. A ansiedade tem muito dessa característica, essa característica de cobrança. A pessoa, ela se cobra muito nas circunstâncias que ela é apresentada, que ela é posta, que se confronta no seu dia a dia, seja no trabalho, seja em casa. Então é no trabalho, são novos desafios no trabalho, obrigações, pressões dos superiores, pressões dos colegas. Então as circunstâncias cada vez mais solapam, cada vez mais, vamos dizer assim, aprofundam na cabeça dessas pessoas. Além do mais, outras pessoas também prejudicam, também sobrecarregam aquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Mas aqui eu quero destacar este ponto: você mesmo. A grande questão é que aqui as circunstâncias e as outras pessoas talvez tenham um poder inferior de influenciar na nossa cabeça, na cabeça das pessoas que têm ansiedade, a não ser você mesmo. Você mesmo exerce uma grande pressão, tem um grande valor em termos de cobrança do que outras pessoas, do que outras circunstâncias. Você mesmo, a sua autocobrança, a sua autopressão, o seu perfeccionismo, a sua característica de estar no controle, de querer controlar, de querer saber, de estar preocupado. E se acontecer isso comigo? Então, essa autocobrança, por isso que eu deixei aqui em vermelho, você mesmo, é a circunstância mais séria que você pode causar. Sendo que essa ansiedade, essa cobrança, todo esse turbilhão, ele se dissolve, ele acaba, se você começa a conhecer as engrenagens, se você começa a conhecer o mecanismo, e que esse mesmo mecanismo está dentro da sua cabeça, está dentro de você. É a forma com que você enxerga as circunstâncias, é a forma com que você enxerga o que as outras pessoas estão te cobrando. São engrenagens da sua própria mente que você precisa ficar de olho. Com todas essas cobranças, com todas essas ansiedades, com essas doenças desse século, dessas preocupações, tudo mais que nos tiram do chão, que realmente fazem nós perdermos o nosso chão, a nossa base, não é à toa que a corda vai estourar no lado mais fraco, que é a insônia, o nosso sono. Por que ela estoura nesse lado fraco? Por que o sono é a corda mais fraca na nossa rotina, na nossa vida? Porque o sono é onde é a nossa oportunidade de descansar. É a oportunidade que você vai estar sozinho com você mesmo. Já pensou isso? Você deitado na cama, encostando a cabeça no travesseiro, de repente não existe mais cobranças, não existem mais pessoas nem circunstâncias. É você com você mesmo. E aí de repente os pensamentos não param.
As cobranças não param. Ou aquele turbilhão que te tira do chão, os estresse, não para. E aí você rola de um lado para outro, os barulhos da rua, os barulhos do vizinho começam a incomodar. Você olha para o teto, olha no relógio, já é 3 horas da manhã e você não consegue mais dormir. E aí você levanta, liga a televisão, e aí fica a noite inteira assistindo televisão, não consegue dormir, e aí foi uma noite aí que não consegue dormir. Tudo bem, uma noite passou. Só que aí no dia seguinte, nesse dia posterior, novos estresses, novas cobranças, novas ansiedades. É o trabalho, é em casa, é você mesmo. E aí vai o dia passando mais acumulando. E aí chega na noite próxima, a mesma coisa se repete. Você vai deitar para tentar dormir e não consegue. E é aí que a insônia chega e não vai mais embora da sua vida. Noites sem dormir, noites mal dormidas, você de repente já não consegue mais pegar no sono, de repente você não consegue mais gerar o seu próprio sono, você não consegue mais ter aquelas noites tranquilas, de sono profundo, relaxados, que você acorda bem energizado, pronto para mais um dia, pronto para as suas batalhas. A sua noite vai tomando conta do seu dia. E é aí que os dois problemas se misturam. Quando as duas se misturam é o que? É a ansiedade e a insônia. Quando as duas se misturam, aí realmente é o problema. Porque as noites mal dormidas vão te gerar também preocupações, também vão te gerar cobranças, do seguinte sentido: eu preciso deitar, eu preciso dormir, porque se eu não dormir, eu não vou ficar bem amanhã. Se eu não dormir, eu vou ficar péssimo no dia seguinte, eu vou me arrastar indo para o trabalho, eu não vou aguentar conversar com ninguém, nem em casa, nem nada. Então, realmente, passado um tempo, a insônia vai gerando ansiedade por causa das noites mal dormidas. Sendo que no princípio foi a ansiedade que gerou a insônia por causa das preocupações no dia. Então passa um tempo que as duas coisas vão se misturando, insônia e ansiedade, que você já não lembra mais, você já não sabe mais onde tudo começou, onde que é aquela bola de neve, onde aquela confusão na sua cabeça começou, a ansiedade e a insônia. E é aqui que nós chegamos na grande maioria da nossa população. Se nós pegarmos hoje a população do mundo todo, é claro que por causa das pesquisas realmente existem as amostragens, mas se nós colocarmos toda a população do mundo, com certeza todos nós já tivemos episódios de ansiedades e episódios de noites mal dormidas. Então, são problemas sérios que nós precisamos resolver e precisamos olhar com cuidado e com carinho para solucionar tudo isso na nossa vida. Colocado este cenário, agora nós vamos para o caminho da liberdade. Como você consegue se libertar da insônia e da ansiedade? Sem usar remédios, sem usar atalhos, sem usar poção mágica ou pílula mágica. Não existe uma poção, não existe um caminho mágico. Existe você fazer a escolha certa. Existe o caminho certo. E para isso, eu coloquei aqui os passos fundamentais
para você seguir, para você eliminar a ansiedade e a insônia na sua vida. Então, em primeiro lugar, encontre alguém para conversar. Tire um pouco desta carga nos ombros que você tem. Compartilhe isso com alguém, seja com um amigo, seja com algum parente próximo. É alguém que você chega e fala assim: olha só, eu quero só alguns minutos da sua vida que eu quero sentar com você e conversar. Só. Eu não quero que você me dê conselhos, eu não quero que você diga como agir, eu não quero que você fale nada. Eu só quero conversar, eu só quero falar, desabafar. Vocês não sabem o quão poderoso é uma conversa dessas. Porque às vezes nós ficamos acumulando preocupações, cobranças na nossa cabeça, e enquanto nós deixarmos as cobranças e ansiedades aqui no nosso cérebro, isso vira uma bagunça. A partir do momento que nós começamos a falar, começamos a pôr em palavras aquilo que nós estamos pensando, a clareza vai tomando conta desta nossa cognição, do nosso cérebro. Nós vamos colocando esta carga para fora e vocês não sabem o alívio que dá. Realmente você ter alguém que você possa compartilhar. Esse é o primeiro passo. Então, veja algum amigo, alguém de confiança, alguém que possa te acompanhar nessa caminhada, que não é fácil. Para isso nós temos os variados terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, que são fenomenais, são profissionais abençoados, que realmente nos ouvem. Mas é importante você falar, você colocar para fora. Você realmente tirar isso, porque simplesmente falar parece que já vai tirando a carga dos seus ombros. E aqui uma indicação. Seja também você que realmente passou por isso, eu que passei por isso, eu sou um grande ombro amigo para muitos dos meus colegas, dos meus amigos, que falam de ansiedade, que falam das suas preocupações e cobranças. Porque eu realmente vivi isso e consigo estar na pele deles e saber o que eles estão sentindo. Então seja também esse ombro amigo. Aproveite essa época que os meios de comunicação cada vez mais estão crescendo e não precisa simplesmente estar olhando no olho. Pegue um telefone, um celular e ligue. Faça um FaceTime, alguma coisa por vídeo, uma chamada de vídeo, que é fenomenal. Isso é muito bom, isso vai te descarregar, vai te trazer muito mais alívio para você na sua vida. Esse é o primeiro passo. E agora é a grande bagagem, é onde que nós entramos de verdade para nós acabarmos com a ansiedade, com a insônia na nossa vida. E essa aqui é a indicação, é a dica principal. Você criar uma rotina de atividades poderosas e libertadoras. Muitas pessoas criticam essa tal de rotina. Já se banalizou essa questão de você ter hábitos, você ter rotina. Eu gosto de fazer tudo diferente todos os tempos. Você pode fazer as coisas diferentes, mas você criar hábitos na sua vida que vão te elevar, que vão te trazer uma liberdade, que vão te trazer curas poderosas. Porque o que talvez a maioria dessas pessoas reclamam são rotinas que te prendem. São rotinas que te aprisionam. E existem rotinas libertadoras.
E além do mais, isso aqui é bem importante. Qual que é a importância dessa rotina? É isso aqui, ó. Quando estamos com alto astral, a motivação vem antes da ação. O que que é isso? Quando o nosso astral está alto, parece que tudo na nossa vida vira uma motivação. Então você acorda, você vê o céu azul, nossa, esse é uma motivação. Você acorda, você fala com as pessoas da sua casa, todo mundo parece que está bem, tudo mais. Então tudo vai virando uma motivação para você. Mas o principal é a segunda frase aqui, ó. Quando estamos de baixo astral, devemos agir primeiro e depois a motivação aparece. O que é isso? Quando você está de baixo astral, você não tem vontade de fazer nada. Você parece que não quer fazer nada, quer ficar trancado no seu quarto, esquecendo do mundo. É a pior coisa que você faz. Você primeiro tem que colocar essa ação na frente da sua motivação. Você está assim de baixo astral porque não existe motivação. Parece que as circunstâncias do seu dia estão querendo te falar, mas você está com uma barreira. Você está com uma fortaleza que você não consegue enxergar a um metro de distância de você. Então, quando você está de baixo astral, haja primeiro. O que é agir, Gilmar? Faça suas atividades. Quanto mais você está de baixo astral, mais você precisa ter de dedicação de fazer as suas atividades. Sabe por quê? Porque se você fizer as suas atividades, se você não deixar se abalar com esse baixo astral, você vai fazendo suas atividades. Faz um exercício físico, vai para o seu trabalho, trabalha, coloca a sua dedicação no trabalho, volta, dá um abraço na sua esposa, dá um abraço no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais. Mesmo que estiver de baixo astral, coloca a sua ação primeiro. E aí quando terminar o seu dia, aqui que vem a grande sacada, quando terminar o seu dia, você vai perceber falando assim, nossa, hoje realmente eu estava num dia de cão, eu não consegui realmente ter um alto astral hoje, mas eu fiz muita coisa. Olha só, eu consegui fazer um exercício físico, eu fiz uma caminhada. Poxa vida, eu falei com meu pai, com a minha mãe que eu não falava há muito tempo. Nossa, os meus filhos. De repente, essa motivação aparece. Por isso que é muito importante. Isso aqui é contra-intuitivo, hein, gente? Colocar a ação primeiro antes da motivação. É o que a maioria das pessoas não sabem. Por isso que você precisa do caminho certo. Por isso que você precisa das orientações certas. São, às vezes, questões contra-intuitivas que você tem que colocar na sua rotina. Tá certo? Aqui é a grande ferramenta, é o grande propulsor nosso para a rotina, que é a disciplina. Disciplina. Muito bem. Então, quais são as atividades que não podem faltar numa rotina para você que tem ansiedade e dificuldade de dormir? Então aqui eu vou listar 3 atividades que você deve colocar no seu dia e 4 atividades que você deve colocar à noite. Essas atividades são poderosas e que vão melhorar a sua ansiedade, vão te deixar mais para cima com alto astral, vão te ajudar na sua rotina, ajudar a montar a sua rotina, lembrando que essa rotina deve ser pessoal, sua, particular. Então, veja as atividades no seu dia a dia que você precisa fazer, mas não deixe de fazer essas atividades que eu vou listar aqui, porque elas são poderosas. Elas trazem um grande significado, que eu vou explicar aqui cada uma delas, que realmente vai te trazer uma rotina de libertação. E você vai conseguir se livrar dessa ansiedade e vai conseguir dormir bem melhor. Vamos lá, a primeira. Acordar todos os dias no mesmo horário.
de segunda a segunda, incluindo finais de semana, feriados e tudo mais. Você colocando um horário para acordar, é você comandando, você começando a comandar o seu corpo. Olha só, se você reclama que seus pensamentos não saem da sua cabeça durante a noite, se você reclama que aquele turbilhão, aquelas cobranças não saem da sua cabeça, da sua mente, você tem que começar a ter o controle. Ao controle da sua mente, controle do seu organismo e o controle dos seus pensamentos e do seu cérebro. Como que você faz isso? Primeira coisa, acorda todos os dias no mesmo horário. Você vai começar a controlar o seu organismo. A controlar o que, Gilmar? A controlar a hora que você tem que acordar e naturalmente o seu organismo vai se regular para a hora que ele deve dormir. Então vamos lá, se você quer dormir rápido, se você quer dormir numa hora certa, é imprescindível você acordar todos os dias no mesmo horário. É fato. Arrumar a sua cama. Acordou, levanta da cama e arruma a sua cama. Arrumar a cama pode parecer uma atividade boba, banal, que hoje talvez caiu em desuso, mas é importantíssimo arrumar a sua cama. E eu vou dar aqui algumas razões. A primeira razão: você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você está cuidando daquele lugar que você dorme. Você está treinando o seu merecimento, você está realmente cuidando daquele espaço que é seu de dormir. Então, se você reclama que não consegue dormir direito, que seu sono é péssimo, comece cuidando do lugar que você dorme. Como que você começa a cuidar do lugar que você dorme? Arrumar a sua cama. E eu acho interessante isso por causa do seguinte: o seu dia, ele vai ter várias tarefas. O seu dia começa com muitas aspirações, com muitos desejos seus na sua cabeça de darem certo. Então tem que dar certo no meu trabalho, tem que dar certo nas atividades que eu tenho que fazer. Sendo que se você arrumar a sua cama, se nada der certo no seu dia, no final do dia você vai chegar e a sua cama vai estar arrumada. Então é a única coisa que pode dar certo no seu dia é sua cama bela, arrumada e confortável, e mais ainda, você que fez. Segundo grande significado que tem arrumar a cama é o significado de importância. Você que fez, o significado de utilidade. Você foi útil arrumando a sua cama. Parece banal, mas olha quantas mensagens positivas você já começa nos primeiros minutos do seu dia a jogar na sua cabeça. Terceira dica para se fazer no dia: exponha-se ao sol e faça exercícios físicos. O que é isso? Por que se expor ao sol? Por vários motivos, vou falar dois aqui. Primeiro, porque se expor ao sol é muito bom para a sua saúde, a saúde do sono. Porque de dia você precisa frear a produção de melatonina no seu cérebro. E como que você freia? Como que você para a produção de melatonina no seu cérebro? Deixando a luz entrar nos seus olhos, você se expondo à luz. Então nada melhor do que você acordar, arrumar a sua cama, abrir a janela, sair na rua e realmente se expor à luz do sol. Se exponha. Se você tiver que ficar em casa, se exponha à luz do sol da sua casa mesmo, mas abra a janela. Abra-se para o sol. E segunda coisa importante de se expor ao sol é a vitamina D, que traz grandes benefícios
tanto para a ansiedade, quanto para a insônia, tanto para quebrar esses dois grandes problemas na sua vida. E além do mais, fazer exercícios físicos é muito importante para a ansiedade e muito importante para a insônia. Exercícios físicos faz você gastar energia. Gastando energia, realmente se movendo o seu corpo, o que vai acontecer quando você chegar à noite? Você vai ter um sono muito mais profundo. É mais ou menos assim, você gastou energia, você realmente se movimentou, você gastou tudo aquilo lá que... você colocou o seu corpo para se movimentar, e aí chega de noite, o seu cérebro pensa assim, olha só, ele gastou muita energia, ele está cansado, fatigado, então eu preciso de sono profundo. É o sono profundo que vai reparar todas as nossas energias, tudo aquilo que a gente gastou durante o dia. Então, quanto mais você faz exercício, mais você tem sono profundo à noite. Então, eu coloco exatamente essa questão. Cobre do seu corpo e não cobre do seu cérebro. Isso aqui é ótimo para você quebrar a sua ansiedade. Você está com ansiedade? Você está preocupado? Você está cobrando alguma coisa? Alguém está te cobrando? As suas autocobranças? Cobre do seu corpo. Dá uma caminhada no quarteirão, dá uma corrida, vai na academia, faça exercício de força. Ou se você gostar de exercício aeróbico, não importa. Tanto exercícios de aeróbicos quanto exercícios de força são ótimos. São ótimos para o seu organismo. Vão fazer você ter mais sono profundo e mais ainda, você vai começar a eliminar a ansiedade da sua vida. Porque você não vai mais cobrar da sua mente, e sim vai cobrar do seu corpo. Cobrando do seu corpo, vai fazer ele se movimentar melhor, se fortalecer, vai fortalecer a sua mente. E de verdade, gente, fazer um exercício ao ar livre, poxa vida, não existe remédio natural melhor que esse. Não inventaram remédio melhor que esse. Nenhum. Essas são as atividades para fazer durante o dia. Agora nós vamos para 4 atividades que nós devemos fazer à noite, que são importantes você colocar na sua rotina à noite, para que você consiga dormir melhor e não ter essa ansiedade noturna. Primeiro, tenha um caderno do desassossego. O que é esse caderno do desassossego? É como se fosse um diário particular. Um caderno onde você vai colocar todas as suas preocupações, problemas, tudo que você tem de atividades para fazer, de rotina, marcações, reuniões, o que você tiver de obrigações, você vai colocar ali. Por que isso? O que significa esse caderno de desassossego? Você vai tirar da sua cabeça o que está te preocupando e colocar num papel. E precisa ser realmente papel. Não use celular, não use computador, laptop, nem tablet, nem nada. Por quê? Porque celular se distrai, você está ali anotando, de repente entra um WhatsApp, você já vai ver o WhatsApp, pronto, anotou. Tire meia hora, 1 hora para você durante a noite, onde que você possa colocar todos os seus problemas ali. Que problema, Gilmar? Então você vai colocar ali o que está te afligindo. É o trabalho que está te afligindo? Anota lá. É o seu chefe, são os seus colegas do trabalho? É uma reunião que você tem? Anota, eu tenho uma reunião semana que vem, taraná. Anota tudo isso lá. Seja claro, despeje tudo que está na sua cabeça nesse caderno. É muito importante isso. Sabe por quê? Por que é importante? Da mesma forma do que falar, quando você tira da sua cabeça e começa a falar, você está colocando organização na sua vida, na organização, na bagunça que está tudo na sua cabeça. Quando você começa a escrever, é muito mais eficaz, é um exercício cognitivo muito mais poderoso
de organização e clareza de pensamentos. De repente você está preocupado, você está ansioso, às vezes por um problema banal. Ah, eu tenho uma reunião semana que vem. Anota lá, eu tenho uma reunião semana que vem. O que você está preocupado daquela reunião? Eu preciso fazer uma apresentação. Eu preciso fazer uma apresentação. E coloca ali os tópicos que você precisa fazer. Divida isso em tarefas pequenininhas. Coloque data e hora para fazer. Crie uma agenda aqui nesse caderno do desassossego. E pronto, de repente você tirou da sua cabeça. Porque se você deixar as preocupações na sua cabeça, a nossa mente tem um mecanismo muito forte de ficar te lembrando das obrigações e das suas atividades, que é um modo de repetição. Se você não tire, anota isso no papel, ela vai ficar repetindo toda hora isso para você. É um mecanismo forte que ela tem, que ela encontrou de fazer você não esquecer da coisa. Então quando você tira da cabeça e coloca, pronto, isso aí acaba. E mais importante, faça isso um pouco afastado da hora de dormir. Umas 3 horas antes de dormir. Por quê? Porque esse momento é o momento de você realmente ficar ansioso, ficar preocupado, de lembrar de tudo aquilo lá que te incomoda. Então faça isso antes, 3 horas antes de dormir, que é muito importante. Para você não influenciar na hora que você for dormir. Não faz isso na hora que você for dormir não, senão você vai ficar pior. Você vai demorar para dormir, você não vai dormir rápido. Mais uma atividade muito legal, muito boa para você fazer à noite. Um banho quente. Nada como um banho quente, relaxante, tanto relaxante muscular quanto da sua cabeça. 1 hora antes de dormir, toma aquele banho quente, que também é muito importante para o mecanismo de temperatura do nosso corpo. Por quê? Porque para você dormir, você precisa de uma temperatura mais baixa do seu corpo. Você tomando um banho quente, além de te relaxar, além de ser uma atividade relaxante, que é muito importante para quem tem ansiedade e tem preocupação, você vai pegar esse mecanismo, você vai aumentar a temperatura superficial do seu corpo, fazendo com que o mecanismo de controle de temperatura interna do seu corpo comece a baixar por causa desse aumento superficial da temperatura do seu corpo. Esse mecanismo tendendo a baixar, você iniciou o processo de sono. Porque o processo do sono está intimamente ligado com o processo de controle de temperatura do nosso corpo. Então, tomar um banho quente é relaxante para nossas ansiedades e também é muito bom para o nosso sono. Terceira atividade importantíssima: leitura. E aqui eu coloco a seguinte questão: leitura numa luminosidade branda e livros moralmente elevados. Mais importante, fora do quarto. Não leia em cima da cama. Cama é só para dormir. Você só vai voltar para sua cama quando você tiver com sono, com vontade de dormir. Fazer uma leitura, e dê preferências a leituras de histórias, aquelas crônicas, histórias moralmente elevadas. Por quê? Porque ler um livro, ele te faz tirar o foco um pouco deste ambiente tumultuado, conturbado que você vive, de ansiedade, de preocupações. Você lendo uma história, você vai se envolver com aquela história. Então, os personagens, o enredo, de repente você já tirou o foco um pouco daquilo que você está vivendo. E se for realmente moralmente elevado, nossa, vai te dar novos estímulos para você ir dormir. Você vai deitar na cama, você vai realmente deitar com um pouco mais de otimismo, um pouco mais de um moral mais elevado. E você vai conseguir dormir. Não deitar e ter aqueles pensamentos catastróficos, aquelas notícias ruins que a gente vê em telejornal, que a gente vê na televisão.
Tire isso da sua rotina. Tire televisão e coloque uma leitura. Troque televisão por um livro que vai te trazer informação e que vai te trazer um pouco mais de moral elevada. Que seja feita numa luminosidade branda e bem fraca, fora do quarto. E o quarto e último, que é fundamental e que realmente traz um grande benefício para a saúde, é a meditação. A meditação é fantástica. Você meditar, você passar uns minutos ali sentado, meditando, pode ser no sofá, pode ser numa cadeira. E aqui não é nenhuma pretensão de ninguém se tornar yogi, ninguém se tornar aquele monge. Não. Simplesmente sente, apague a luz ou deixe uma luz bem fraca, feche os olhos, endireite-se na cadeira ou no sofá. Não precisa colocar a mão com o dedinho, nada, simplesmente pose a mão sobre os seus joelhos e respire. Preste atenção na sua respiração. Meditação não é não pensar em nada. Eu não aguento ficar sentado não pensando em nada. Meditação não é isso. Meditação é simplesmente deixe os pensamentos, pense. Só que distingue os seus pensamentos da sua respiração. Preste atenção na sua respiração e quando a cabeça começar a divagar, não precisa se culpar, minha cabeça divagando, não. Simplesmente registre, olha minha cabeça divagando. E volte para a respiração. A respiração é uma poderosa arma para controle da mente. Grandes sábios da meditação, eles têm um ditado que é o seguinte: você não consegue controlar a sua mente com a sua mente. Você consegue controlar a sua mente com a sua respiração. O que é isso? Você não consegue controlar o que você está pensando com novos pensamentos. Do tipo do seguinte: meu Deus do céu, como que está meu trabalho amanhã, minha família, nossa, meu parente doente, ou seja, são aqueles pensamentos catastróficos. Você não consegue tirar eles da cabeça simplesmente, gente, eu não posso pensar assim. Deixa isso para o lado. Não, você não consegue. Toda vez que você fala assim, eu quero parar de pensar, é pior, porque você vai pensar muito mais. É você querendo esconder uma coisa que não pode ser escondida. Então você não consegue controlar pensamentos com novos pensamentos. Você não consegue controlar sua mente com a sua mente. Mas você consegue controlar sua mente com a sua respiração. Sabe por quê? Porque você não consegue parar de respirar. A sua respiração simplesmente é. Então você prestar atenção a uma coisa que é permanente na sua vida, pronto. Você vai começando a se distanciar um pouco destes pensamentos perturbadores. Isso é a grande essência da meditação. Certo? Isso era tudo que eu tinha para passar para você. E como mensagem final, se importe mais com você. Veja o que está acontecendo na sua rotina. Perceba o que você faz no seu dia a dia. Tenha hábitos de libertação, hábitos que vão te levar para um próximo nível, que vão te amadurecer, que vão te libertar. Cuide-se, cuide de você, olhe cada pedacinho da sua vida. Retire aquilo, jogue fora aquilo que realmente não te serve mais. Aquilo que já foi uma roupa usada, aquilo que já é uma sobrecarga na sua vida em termos de ansiedade e preocupações. Cuide de você, porque assim você vai conseguir cuidar do resto, das outras pessoas, das outras circunstâncias. Agradeço muito pela sua atenção. Obrigado
por assistir esse vídeo. De coração, que espero que esses conteúdos sejam de extremo valor para você e nos vemos nos próximos conteúdos. Fiquem em paz. Até mais.